Mas eu queria falar algo que eu tenho falado há algum tempo em toda a igreja que eu chego e vejo esse tipo de trabalho que existe nas nossas igrejas. Irmãos, os irmãos e irmãs não têm ideia do quanto você que está aqui ou está participando pela internet, o quanto você é privilegiado. Fala, mas você não faz ideia. Nos últimos 20 anos, pelo menos, eu tenho viajado o mundo e conhecido diversas realidades. Estou há 12 na junta, mas antes eu já viajava bastante por causa do envolvimento com a obra missionária. E eu quero falar para você por que eu estou dizendo que você é tremendamente privilegiado. Porque Deus me deu a oportunidade de ir a lugares pobres, a lugares ricos, a lugares em que há liberdade, a lugares em que não há liberdade. Mas uma coisa marcante é sempre quando a gente tem a oportunidade de encontrar com pessoas e louvar a Deus em conjunto. Isso é uma coisa maravilhosa, nos reanima. Mas eu estou dizendo a você porque você é tremendamente privilegiado por causa de algo que eu aprendi há alguns anos. Eu estava num país no Oriente Médio. Todo ano, exceto esses 2 anos de pandemia, todo ano eu faço viagens com líderes. Vou ao Oriente Médio, vou a outros lugares, mas principalmente todo ano nós vamos ao Oriente Médio. Já quero convidar o pastor Luciano para ir numa próxima viagem lá conosco. E a ideia é conhecer o trabalho que nós temos junto a refugiados, junto à igreja perseguida, igreja sofredora, diversos tipos de trabalho que nós temos, que nós desenvolvemos. Mas há uns 5 anos mais ou menos, eu fui com esse grupo de pastores para o Oriente Médio para dar principal foco no trabalho com a igreja sofredora. E nós visitávamos durante o dia os lugares turísticos e à noite nós nos encontrávamos com as pessoas. O país é majoritariamente muçulmano, mas há uma certa liberdade nesse país em que nós estávamos. Então, à noite nós visitávamos as pessoas, era período do Ramadã, eles fazem jejum durante o dia e à noite comem tudo que podem, durante o dia eles dormem, né? Quem pode dormir, dorme, passa o dia lá dormindo e à noite fumam muito e comem muito. E naquela noite, ou melhor, naquela tarde, porque nesse caso foi à tarde, nós fomos visitar um senhor. Esse senhor, eu não posso falar aqui o nome dele, nem os países que eu vou citar, porque está sendo transmitido pela internet, isso fica gravado e aí coloca em risco a vida de muita gente. Este senhor nasceu num país que eu vou chamar de A, o país mais pobre do Oriente Médio, terrivelmente pobre, 99% de muçulmanos. E ele emigrou para o país muçulmano mais rico do Oriente Médio. E lá ele prosperou. Tornou-se um acadêmico, professor da universidade, titular da cátedra, e montou uma rede de comércio para ele. Estava muito bem, tinha ele, a esposa, 3 filhas, 7 carros na garagem, porque lá isso é status, ter muito carro na garagem, bem demais da vida, mas faltava algo. E ele estudava o Corão, se interessava pelo direito corânico, o livro sagrado, o Corão, um livro sagrado para os muçulmanos. E ele achou um texto que diz que Isa, que é Jesus em árabe, vai ser glorificado. E ele ficou com aquilo na cabeça. Ele falou, mas espera aí, Mohammed não vai ser glorificado, Maomé, Moisés não vai ser glorificado, os profetas não vão ser glorificados, por que Isa vai ser glorificado? E aquela dúvida não era tirada dele por nenhuma leitura. Então ele foi, procurou lá a mesquita e perguntou, durante um momento que ele teve com o seu sacerdote, sobre o assunto. Ele estava sentado no chão junto com outras pessoas, como é o hábito naquela região. O sacerdote mandou que o segurassem, pegou uma barra de ferro, foi na cabeça dele e bateu. Quando ele voltou a si, ele tinham costurado a cabeça dele, ele estava na cadeia, na prisão, tivera todos os seus bens confiscados, perdera
a sua cadeira na universidade, não era mais professor. Seria expulso do país, mas antes teria que ter que pagar uma pena de receber 300 chibatadas. Pela lei deles, ninguém pode receber mais de 50 de uma vez. Então dividiram em 6 parcelas. Fizeram um crediário de chibatadas. Ele recebeu as 50 primeiras nas costas. As costas ficaram em carne viva, como é de se esperar. Aquilo infecciona, eles esperaram ela curar. Quando fechou a cicatriz, mais 50. Espera de novo e mais 50. 18 meses nesse processo. Foi expulso do país B e teve que voltar para o país A. Sua família ficou lá no país B. Ele viu que no A ele não ia ter condição sequer de trazer a sua família, então ele migrou para um outro país da região, um país em que há uma certa liberdade religiosa, embora haja perseguição, a perseguição não é oficial. E lá ele acabou, para encurtar muito a história, ele acabou encontrando Jesus Cristo. Porque até então ele só tinha uma pergunta, mas lá ele encontrou a resposta, que é Jesus Cristo. E ele voltou, ele estava no país C, né? Ele voltou para o país B, para pegar a sua esposa e suas filhas, mas agora não era mais só para tirá-las de lá. Ele queria ganhá-las para Cristo e queria ganhar mais pessoas. E ele foi e conseguiu evangelizar a sua esposa, suas filhas. E ele, nesse país B, se você for pego pregando, você é preso. Se alguém se converter com você, você pode ser condenado à morte. Aquele homem evangelizou e conseguiu, como resultado, 35 pessoas que se decidiram ao lado de Jesus Cristo. Batizou 16 dessas pessoas. 16. E foi preso. De novo, 300 chibatadas. E expulso de novo, sem a sua família. Agora a sua família tinha aumentado. Tinha um filhinho. Quando eu encontrei aquele homem, ele estava no país D, vivendo como refugiado. Mas esqueça o que você imagina como refugiado, porque refugiado aqui no Brasil ele chega, ele consegue documentos e ele consegue trabalhar. Lá não, lá você consegue o documento como refugiado, mas você nunca vai poder trabalhar nem usar nenhum serviço público. Você vai ter que fazer bicos, vai ser uma mão de obra ilegal sempre. E foi o que aconteceu com aquele homem. Ele morava numa casa simples, decente, mas simples, fazia bicos. Nós o ajudávamos, porque nossos missionários já o conheciam. E ele se dedicava a ler a Bíblia e a falar de Jesus com quem ele podia. Mas era muito difícil isso. Quando ele nos contou a sua história, ele nos mostrou as suas marcas, a cabeça, as costas. Éramos um grupo pequeno de pastores, todos bem experimentados, e todo mundo ali começou a chorar. Eu dei uma segurada, porque eu tinha 2 perguntas para fazer para ele. Eu tinha preparado o roteiro da visita com 2 perguntas, e para todo mundo eu fiz essas 2 perguntas. E a primeira pergunta que eu fiz para ele foi: se Deus falasse com você, peça o que você quiser, como ele fez para Salomão, o que você pediria? A resposta daquele homem foi: não pediria nada, eu tenho tudo que preciso, eu tenho Jesus Cristo. O povo já ficou mais emocionado ainda, porque todo mundo tinha uma lista. Na cabeça de todo mundo tem uma lista do que você pediria. Mas ele disse não. Ele não pediu a sua riqueza de volta, não pediu o seu conforto, não pediu a sua saúde. Ele disse: eu já tenho tudo o que preciso, eu tenho Jesus Cristo. E aí eu fiz a segunda pergunta. A pergunta era: o que você acha da possibilidade de morar num lugar em que há liberdade? Você pode escolher no que acreditar ou até no que não acreditar. Não acreditar em nada. E uma vez você tendo feito a sua escolha, ninguém pode fazer nada fisicamente nem legalmente contra você. Você pode falar abertamente de Jesus Cristo. Você pode carregar a sua Bíblia em público. Você pode se reunir com pessoas em público e cantar louvores a Deus, ler a palavra de Deus. O que você acha da possibilidade de viver num lugar desse?
A resposta dele foi: isto seria o céu para mim. Percebe o quanto você é privilegiado? Nós estamos no céu. Milhões de cristãos nunca vão ter o que nós tivemos até agora nesse culto. Milhões. Ah, pastor, você está exagerando? Não, não estou exagerando não. O número de muçulmanos que têm se convertido é assustador no bom sentido, irmãos. Eles só estão quietos porque não podem se reunir. Mas se você pesquisar no YouTube apostasia muçulmana, você vai ver testemunhos de líderes muçulmanos dizendo que estão apavorados. Porque Deus está se revelando. E nós, batistas brasileiros, estamos tendo uma participação grande nisso, graças a Deus. Pequena perto do que nós podemos, pequena perto do que nós precisamos ter, mas temos. Agora, eu queria falar para vocês um pouco sobre o pior, na verdade é o outro, eu preciso que seja o outro slide, tá? O outro PowerPoint. Sobre aquele que foi o pior ano. Ah, está lá, não, está lá mesmo, tá lá, desculpa, eu que estou aqui, aquele lá mesmo. Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o ano de 2020. Deixa eu explicar para vocês. A Junta de Missões Mundiais, ela existe desde 1907 e ela é uma das maiores agências missionárias do mundo, tá? Seguramente, em termos de denominação, ela é a segunda maior agência denominacional do mundo hoje. E a gente está presente em todos os continentes hoje e em mais de 80 países. E estamos nos países mais fechados do mundo, como Coreia do Norte. Temos trabalhos de evangelização nesse lugar. E ao longo da história, a Junta passou por muitas crises, mas nunca um ano foi tão difícil como o ano de 2020. Foi o ano mais difícil de todos. Eu tenho que ligar aqui, né? Senão não dá para... Não funciona se eu não ligar, né? Então vamos lá. Primeiramente, eu vou justificar minha afirmação que foi o ano mais difícil. Foi a maior pandemia na história. Foi a maior pandemia. Só para os irmãos terem ideia, em 1918, ninguém aqui era nascido, né? Ninguém lembra, mas a gente tem registros. A Junta só tinha um casal de missionários em Portugal. Não tinha o que fazer. Era dizer, fique em casa, aí faz o seu trabalho como puder e a gente manda o dinheiro para você. Só que quando veio a pandemia, a gente estava em 81 países com 2.041 missionários. 85 países, né? 2.041 missionários. Você sabe o que é isso? Esse negócio surge lá na China, em janeiro. A gente começa a ouvir falar na tal da pneumonia chinesa. Pastor, está preocupante o negócio. Fevereiro, pastor, isso aqui vai pegar. E aí eu tenho que tomar a decisão, trago os caras de volta para o Brasil ou deixo lá? Eles querem ficar. Aí se eu deixo eles lá, a responsabilidade é minha. Eles pegam Covid e morrem, culpados. Não, eu mando eles virem. Eles não querem vir. Pegam no caminho e morrem, culpado. Agora você imagina, Luciano, você que gosta de ser assim, exagerado que nem eu. Se esses caras são os primeiros a trazer o Covid para o Brasil, eu estaria aqui? Né? Obviamente que não. Podia estar escondido ali no fundo. Nós oramos, tomamos a decisão de mantê-los lá. Nenhum dos nossos missionários na China pegou Covid. Tivemos missionários, irmãos, nos principais focos de Covid no mundo. Espanha, os nossos missionários estavam ali do lado dos principais focos. Itália, eles estavam no principal foco. Equador, no principal foco. Nenhum deles, no ano de 2020 morreu ou pegou Covid. Ano passado nós perdemos um nosso missionário na Tailândia por Covid. Foi um ano difícil porque era um ano de muita decisão, muita preocupação. Mas não foi só isso. Nós tivemos uma crise financeira. A Junta de Missões Mundiais faz a campanha dela ao longo do ano, mas principalmente nos primeiros meses do ano. E o mês de março é um mês muito importante para nós. E foi justamente quando fecharam as igrejas. Os cultos pararam. A nossa arrecadação caiu de uma hora para outra 80%. Tem noção do que é isso? 80%? Todo dia eu recebo um relatório da tesouraria da Junta dizendo, olha, ontem entrou X e isso comparado a 2021 representa tanto de aumento ou de perda e em relação a 2019, tanto de
2020, 2021 e 2020, né? Tanto. Então, lá em 2020, disse, em relação a 2019, isso representa uma queda de 80%. Segundo dia, de novo, perto dos 80%. Eu falei, vamos ter que fazer alguma coisa. E vamos começar por mim dando exemplo. Esse mês eu não vou receber. Não resolvia nada, né? 80%, quem me dera eu ganhar 70% da junta, né? Mas não resolvia nada. Mas pelo menos era um esforço. E aí, tem mineiro aqui? Quem é mineiro? Levanta a mão. Ok, não me leva a mal que eu vou falar, não, que é um elogio, tá? O meu gerente, o Alexandre, é mineiro. E você sabe que fazer mineiro é muito bom. Fazer negócio com mineiro é muito bom, né? Para ele, né? Para a gente é mais ou menos. E aí eu falei, cara, então é o seguinte, já vou dar um exemplo, esse mês eu não vou receber, eu tenho uma reserva, eu vou viver com ela. E ele virou e falou assim, ô pastor, melhor não, sabe o que é? Mês que vem você vai ficar sem dinheiro. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um corte de 30%. O senhor topa? Eu falei, tá, bem, aí foi o seguinte, foi 30%, 10 meses. Ou seja, dei 3 salários ao invés de 1. Faz negócio com o mineiro, é isso que acontece com você. A vantagem é que Deus estava do nosso lado. E aí ele também entrou nos 30%. E todo mundo topou o desafio, vamos reduzir os nossos gastos em 30%, então o nosso sustento vai ser reduzido em 30%. No início foi meio difícil, mas terminamos o ano, como pessoa física, terminei o ano sem dívida, sem problema nenhum. Consegui chegar lá, ajustamos. Não é fácil cortar 30%. Não mesmo. A gente estava naquela perspectiva de ter aumento. Não só não tinha aumento, como tinha o corte. Bem, foi difícil. Terminamos o ano com 18% de queda de arrecadação. Historicamente, a junta nunca tinha experimentado queda de arrecadação e, de repente, 18% de queda. Aí veio isso aí. A junta gasta 90 e tantos por cento do seu orçamento em dólar ou euro. Tirando eu e alguns poucos que trabalham aqui no Brasil, o resto todo mundo está lá fora. Eu recebo em real, o resto recebe em dólar ou em euro. E precisa fazer o dinheiro chegar lá. E não tem jeito, ninguém aceita real lá fora. Tem que ser assim. E o dólar bateu R$6. 5,96 foi quando ele fechou. 5,94 foi quando ele fechou. Mas naquele dia ele bateu 6. E como a gente não consegue comprar esse dólar, o dólar turismo que a gente acaba conseguindo comprar, foi mais de 6. O dólar, só para você lembrar, em 2019 ele fechou a R$4. Todo mundo dizia que ele ia cair para 3,30, 3,40. Na junta nós trabalhávamos com dólar 4,60 e 4,80. As pessoas diziam, exagerados, vai sobrar dinheiro. Como eu queria que eles estivessem certos. Foi o maior dólar da história. Sabe quantos missionários nós precisamos tirar do campo? Porque o dólar subiu ou porque faltou, ou porque teve queda de arrecadação? Sabe quantos? Nenhum. Sabe quantos dias cada missionário nosso recebeu atrasado o seu sustento? Nenhum dia. Sabe quantos aluguéis não foram pagos ou foram pagos atrasados? Nenhum. Sabe por quê? Porque esse negócio é de Deus. Foi Ele que fez isso. Mas aí a situação estava difícil, mas tinha uma outra questão. Finanças, você vai apertando, mas aí parece o aumento da necessidade. O número de pessoas com fome severa mais que dobrou durante a pandemia. O que é fome severa? Aqui ninguém provavelmente vive, a menos que tenha um problema de saúde muito sério, tem fome severa ou já teve. Fome severa é quando você corre o risco de morrer por desnutrição em alguns dias ou semanas. Esse número sempre foi alto ao longo da história, mas vinha caindo nos últimos 100 anos. Nos últimos 40 anos vinha caindo de forma avassaladora, graças a Deus. Ainda era um número alto, 130 milhões de pessoas estavam em situação de fome severa. Mais de 600, 700 milhões de pessoas com situação de fome. Mas só com a chegada da pandemia, 265 milhões de pessoas passaram a enfrentar a realidade da fome severa. Para você, isso é número, correto? 130 milhões para 265 milhões, subiu bastante. Só que eu preciso te dizer que para a gente, isso tem rosto. Isso são pessoas que nós conhecemos no campo. Isso é uma pessoa que é membro de uma igreja lá em São Tomé e Príncipe.
isso é gente lá no Haiti, isso é gente na Venezuela, isso é gente em vários países da África, isso é gente na Ásia. E começam a aparecer os pedidos. Você sabe que missionário é bom para pedir, né? Por isso que eu não sou missionário. Teve um que mandou uma foto lá de São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe é um arquipélago no Atlântico, perto da África. Eu estive lá e assim, a maior parte das pessoas não tem emprego, trabalha durante o dia e ganha o salário do dia. Então de manhã, o marido sai para procurar trabalho, a mulher vai para a roça. A mulher fica com o trabalho mais pesado, ela tem que cuidar da casa, fazer tudo e ainda vai para a roça lá com a enxada. E aí no final da tarde eles se encontram em casa, a mulher traz lá a mandioca, o amendoim que ela tenha plantado, que ela tenha conseguido tirar, colher, e o marido volta com dinheiro que ele ganhou, compra alguma coisa na feira, e eles cozinham isso num fogareiro de carvão vegetal no chão, fora da casa. Você sabe, esse fogareiro produz uma fumaça preta grande. Então 6 horas da tarde você passava, como no meu caso, em alguns lugares, e era aquela fumaça enorme subindo para os céus. A foto mostrava 2 colunas só de fumaça. Fome, não tinha o que queimar no carvão. As igrejas já tinham usado todos os recursos. Fome. Como é que você lida com o aumento de necessidade se você não tem dinheiro sequer para arcar com o que você tem? Depois eu conto. Mas apesar de tudo, nós não paramos. A junta não parou em 2020, pelo contrário, nós avançamos. E eu quero dizer por quê. Por causa desse versículo que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. O espírito que Deus nos deu não é de nos fazer recuar, não é de nos fazer ver um gigante. Não, não. Mas é um desafio que nós enxergamos. Porque nós temos poder, amor e equilíbrio pelo Espírito. E poder aqui não é autoridade. Tá? A palavra poder aqui é capacitação. Deus nos deu a capacitação pelo Espírito. O Espírito nos capacita a encontrar isso, a encontrar as soluções. E sabe o que aconteceu no ano passado, no ano de 2020? No ano mais difícil da sua história, a Junta de Missões Mundiais fez história. Foram 43.385 conversões no primeiro ano de pandemia. Esse é o maior número de conversões já registrado num ano, irmãos. Uma coisa de doido isso aí. O povo começou a procurar Deus, e os nossos missionários estavam lá. Nós tivemos, você sabe, as pessoas começaram a evangelizar. Eu ficaria aqui horas contando, mas não posso ficar. Mas assim, quem aqui lembra o que é SMS? Alguém lembra o que é SMS? Aquela mensagem que chega assim: olha, você gastou 80% do seu plano de internet. Então, os nossos missionários têm lugar que não tem WhatsApp, não tem WhatsApp, então não tem internet tão bom assim. Eles compraram pacote de SMS para evangelizar as pessoas, para conversar com as pessoas. Só não fizemos sinal de fumaça, porque não tinha ninguém que só entendesse sinal de fumaça, não teríamos feito. Os nossos missionários se reinventaram. Eu sempre digo que tinha um que não respondia o WhatsApp. Ah, pastor, eu não gosto desse negócio de tecnologia não. O cara agora faz live. Sabe o que é isso? É capacitação, o poder do Espírito. Nós tivemos 2.156 batismos realizados num ano em que as igrejas não tinham seus templos abertos. Mas foi só abriu na Itália, no segundo domingo estava tendo batismo, porque o pessoal foi evangelizado, veio, deu testemunho, e no domingo seguinte estava sendo batizado na praia, na Itália. E em outros lugares. Esse lugar que você está vendo é um dos países mais fechados do mundo, e o pessoal foi para o meio da roça, lá no lago, para ser batizado. Desses 2.156 batismos, eu não sei aqui quantos conhecem o termo janela 1040. Quem conhece o termo janela 1040? Então, deixa eu só explicar para você. Janela 1040 é um lugar que você pode pensar que é mais ou menos no norte da África até o Japão, tá?
que é a janela chamada 1040, onde há o maior número de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Desses 2.156 batismos, 83% foram nessa janela. Foram de povos não alcançados, povos em que não há igreja, ou não havia. O ano era difícil, mas era um ano de colheita. Talvez, você às vezes fala assim, mas 43 mil batismos, 43 mil conversões, só 2.156 batismos. Pelo seguinte, muitas das nossas conversões, a pessoa se converte no nosso projeto, mas ela vai ser batizada em outra igreja. Porque o projeto não é a igreja. Então ele vai ser, não é computado por nós, isso é só o que foi nas nossas igrejas. Tem muita criança que se converte, e você sabe, batista não batiza criança. Nós plantamos 174 igrejas. Aqui eu esqueci, era para fazer uma pegadinha, perguntar quantas igrejas a Pibara organizou em 2020. Eu não sei se organizou alguma, mas organizou. 174 ela organizou. Com a Junta de Missões Mundiais. Irmãos, em 2009 a gente plantava uma média aí de igrejas na faixa de 25, 30, no bons anos 50. Na pandemia, 174. A gente caiu, porque a gente estava plantando mais de 500, 400, 500 por ano. Mas é diferente você plantar a igreja e você evangelizar, porque para plantar a igreja você precisa reunir, você não podia reunir. E ainda assim, foi melhor do que 10 anos antes, 5 vezes. Dessas 174 igrejas, 87, exatamente 50%, foi no meio da janela 1040, foi onde não havia igrejas. Onde pessoas nunca tinham ouvido falar de Jesus, agora há igrejas. Não é que tem um crente, tem igreja. E já tem igreja dando filho, tendo outras igrejas. Nós tivemos 3.126 pequenos grupos iniciados no ano de 2020. Sabe o que é isso? Isso é poder. Porque o Espírito que Deus nos deu é de poder, ela nos capacitou a anunciar a mensagem. Mas lembra da fome? Isso aí, gente, é Moçambique. Moçambique viveu uma fome também muito grande. 2019 teve o ciclone. 2020 vem a pandemia e a fome graçando. Isso é uma típica moradia, tá? Tá com lona ali porque o ciclone levou o telhado, que é feito da mesma chapa de zinco. E eles colocaram de volta, mas está furado. Então tem que botar algo em cima. Essa é uma família típica, tá? Todas essas pessoas moram aí. Agora imagine, fica em casa aí dentro. Não dá. Irmãos, nós não tínhamos recursos. Mas Jesus foi claro quando viu uma multidão. Marcos capítulo 6 diz que Jesus viu aquela multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. E ele ensinou aquelas pessoas e disse para os seus discípulos: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: nem que a gente tivesse 200 denários, isso dá mais ou menos hoje, fazer uma comparação, seria mais ou menos 8 salários mínimos. Daria para dar um pedacinho de pão para cada um, tá? Seria em torno de 8.000 e poucos reais. Daria, porque era muita gente. E a gente nessa situação, a gente não tinha dinheiro para pagar as contas todas. Como é que a gente vai fazer? E aí a gente lembrou da história dos 5 pães e 2 peixinhos. É o milagre, é o que a gente tem. No meu caso, o que eu tinha, irmãos, era meu aniversário, o aniversário da minha esposa. A gente faz aniversário na mesma semana. E aí a junta, irmãos, ela tem uma enorme estrutura de 30 pessoas. Dá 35 pessoas, incluindo aí o pessoal de call center, dá 35 pessoas. Aí eu mesmo criei um site chamado presenteparamissões.com.br. Você pode acessar, e se você quiser, você pode fazer o seu aniversário no site. Eu criei o site e fiz o seguinte: não me dê presente no aniversário, me ajude a alimentar 60 famílias por 60 dias em São Tomé e Príncipe. O desafio é esse. Eu disse: eu nunca pedi presente a nenhum de vocês, mas agora estou pedindo, e mandei para todo mundo. Tem gente que já me cancelou até no WhatsApp. Eu falei: não, nunca pedi, vou pedir agora. Irmãos, era
Minha esposa fez a mesma coisa, missionários começaram a fazer a mesma coisa. Irmãos, a gente só tinha isso. O resultado, sabe qual foi? Mais de 10 mil pessoas alimentadas no ano de 2020. Foram 17 toneladas de alimentos levantados e esse trabalho continua. Uma das dores que nós tivemos foi na Venezuela. Estava falando com o pastor, ele precisa da Venezuela, ele achou Haiti bravo, precisa ver o que a Venezuela está se tornando rapidamente. A Venezuela, irmãos, vive uma desgraça, essa expressão correta, porque as pessoas tinham alguma condição e estão perdendo tudo, e os pais estavam entregando os filhos. Isso é uma matéria da BBC. Eu li essa matéria há uns 4 anos e Deus tocou profundamente no meu coração, porque os pais estavam entregando os filhos para orfanato, para que eles tivessem o que comer. Não eram crianças órfãos, os pais estavam entregando. E nós resolvemos então entrar na Venezuela com o PEP, que é o nosso programa de educação pré-infantil, pré-escolar. Crianças de 4 a 6 anos. E o desafio é 400 crianças. Vamos em 2 ou 3 anos alcançar 400 crianças. Olha, rapaz, em 3 anos a gente estava alcançando 2.000 crianças. E aí vem a pandemia. Aí o missionário, lembra que eu falei que o missionário é bom para pedir dinheiro? Né? Ele escreve uma cartinha dizendo assim: morreram 7 crianças aqui na cidade, de fome, essa semana. A pergunta que nós fizemos foi: quanto precisa para não morrer mais uma criança nos próximos meses nessa cidade, de fome? Ele disse $X. E Alexandre, pastor, mandamos. Eu falei, manda, depois a gente vê quem não recebe. Manda. Mas nós não mandamos só o dinheiro, nós temos um time de nutricionistas na junta. Várias pessoas são nutricionistas missionárias ou pessoas que são voluntárias na área de nutrição. E elas criaram a fé. Criaram a fé, é farinha enriquecida. E lá eles fazem a tal da arepa, que é uma espécie de, vamos dizer assim, um pãozinho, né? Bem fininho, como se fosse um pão árabe. E eles misturam eles colocam várias coisas ali dentro. E eles gostam da arepa. Só que a arepa é só um pouquinho de carboidrato, mas a farinha enriquecida, ela vai com as vitaminas, vai com tudo que é necessário. E nós passamos a produzir isso. Pegamos dinheiro aqui no Brasil, produzimos lá e distribuímos para as famílias. E nós temos o alvo de alcançar 2.000 crianças e suas famílias com isso. R$55 por mês você sustenta uma criança durante um mês. É um lanche do McDonald's mais caprichado. É uma pizza. Mas lá é uma família que tem um dos seus filhos e provavelmente eles dão o seu jeito lá e conseguem fazer isso virar mais coisas. O nome disso, irmãos, é amor. O nome disso é amor. Nós resolvemos fazer o que nós tínhamos, com o que nós tínhamos, porque amávamos aquelas pessoas. Isso aí, irmãos, vocês irmãos estão vendo, é um socorro diante do frio. Essa foto não é da Coreia do Norte, mas eu estive na Coreia do Norte em 2019, finalzinho de 2019. Nós estamos trabalhando lá de diversas formas, e eu fui lá, estava menos 10 graus. Um frio, uma coisa terrível. Eu já peguei pior do que isso, mas são países com mais condições. Vocês, não sei, a menos que alguém, se você tenha morado fora, você não tem noção do que é isso. Você começa a ter hipotermia e vai perdendo pedaço do corpo, essa é a verdade. E se você quiser ter a péssima experiência, se você tiver o mau gosto de pesquisar na Deep Web sobre crianças na Coreia do Norte, não vou falar todas as palavras aqui não, porque você vai querer, se vira para pesquisar se você quiser. A verdade é que as mãos das crianças congelam e elas com fome comem a carne congelada das suas falanges. O frio entra pelas extremidades. Você normalmente se agasalha aqui, mas você precisa agasalhar a cabeça e os pés e as mãos. Mas as mãos você coloca aqui dentro. E os pés você faz o quê? Lá em 2019 eu travei contato com uma ONG que
faz sapatos específicos para coreanos, norte-coreanos, porque o pé deles é diferente do nosso, em termos de tamanho, um povo menor. E ano passado, ano 2020, de novo, sem dinheiro nenhum orçado para isso, nós demos centenas de sapatos para crianças na Coreia do Norte, que não perderam os seus pés, não perderam a sua vida, porque pessoas como vocês reagiram às nossas campanhas. O nome disso é amor. Porque Deus nos deu um espírito de poder, de amor e também de equilíbrio. Olha, o ano estava terminando. 2020 estava terrível, a gente estava pensando em 2021, que venha 2021, porque 2020 já era. Aí veio para mim a pior pancada. Esse homem, com o rosto distorcido, mas se eu tirasse uma foto dele do que eu vou contar, provavelmente estaria pior. Esse homem é nosso missionário, eu o chamo de NC, não posso falar o seu nome, já corre um risco falando a sua história. Ele é indiano, trabalha no estado onde a maior população da Índia, para você ter ideia, esse estado tem a mesma população do Brasil. Tá? Um estado na Índia tem a mesma população do Brasil. A Índia é 40% de todo o território do Brasil, mas é quase 7 vezes a população do Brasil. Esse lugar é o lugar onde tem menos cristão por milhão no mundo. E esse homem está lá plantando igrejas. É um das dezenas de missionários que nós temos lá. Eu conheci pessoalmente antes disso, do que eu vou contar para vocês. Dezembro, estoura a notícia. NC foi espancado e preso. Na Índia, uma perseguição muito grande atualmente às igrejas. Um grupo radical hindu afirma que vai expulsar todos os cristãos até 2022 e depois os muçulmanos e quem mais não for hindu. A Índia vai ser só de hindus. Eles estão prometendo isso há décadas e traçaram que vai ser esse ano. Não vai não, está aumentando o número de cristãos, graças a Deus, e graças a pessoas como esse aí. E aí um dos líderes políticos lá da região, vendo que ele estava tendo sucesso no trabalho, está plantando 5 igrejas nas vilas, nas aldeias, denunciou ele para a polícia e movimentou a população para dar uma surra nele. Ele foi espancado e foi preso, levado para a delegacia. E aquele homem continuou, queria a morte do NC. E veio a notícia então para nós, e aqui na mesma hora a gente já disparou o protocolo de emergência. Advogado, Anistia Internacional, direitos humanos, tudo que você puder imaginar, a gente dispara nesses casos. Olha, irmãos, não tem nada tão dolorido você saber que uma pessoa sua foi espancada, está presa e está sujeita a tortura daqui a pouco. E você não pode fazer nada, a não ser orar. E foi o que nós fizemos, pedimos para as pessoas orarem, mas aí chegou a outra notícia. A população foi para a porta da delegacia e exigiu que NC fosse espancado novamente. A polícia botou ele lá de fora, deu uma surra no NC, mais uma. Irmãos, a gente tem alguma experiência com isso e a gente sabe que as primeiras 48 horas são as melhores. É quando tem menos violência, depois a coisa vai piorando. E se em menos de 24 o negócio já estava desse jeito, é porque não ia terminar bem. Não ia terminar bem. Aí eu fiquei, eu confesso, irmãos, assim, quase desbaratado. Eu peguei o WhatsApp e soltei uma mensagem também. E pedi para todo mundo, por favor, replique isso. Ore por ele. Ore para que ele tenha força, ore para que a vida dele seja preservada. Irmãos, naquela região a violência é um problema tão grande que as delegacias fecham às 8 horas da noite e só reabrem no dia seguinte de manhã, com medo da invasão de pessoas. Então já era 8 horas da noite lá, não tinha mais o que fazer, não tínhamos obtido nenhuma decisão judicial, nenhuma ação nossa tinha dado resultado. Ele ia passar aquela noite ali, na manhã seguinte provavelmente a turba ia ser
levada para a porta, ia ter outra atrocidade como essa. Mas de repente chega a notícia que às 10 e pouca da noite lá da Índia, a porta da delegacia foi aberta e INC saiu, andando sozinho. Eu perguntei: alguma ordem judicial? Não. Algum contato com algum político? Não. Como é que isso aconteceu? Tem certeza que é ele? Sabe aquela história que todo pastor critica a igreja primitiva porque orou pela libertação de Pedro e quando ele apareceu ninguém acreditou? Eu não faço mais isso. Já fiz, não faço mais. Porque eu não acreditei. Eu esperava que fosse em 2 dias. Um milagre aconteceria em 2 dias, mas foi no mesmo dia, na noite. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu na cabeça da pessoa que mandou abrir. Eu sei. Foi Deus que mandou ele abrir. E aí, o que a gente vai fazer? A gente, vamos pegar a ANC, vamos cuidar dele. Esse cara, Luciano, ele faz parte de um time assim, fantástico que a gente tem na Índia. Eu vou contar uma coisa aqui, não sei se vai escandalizar alguém, eu acredito que não. Mas quando eu estive lá, eu fiquei tão impactado. Estávamos eu, minha esposa e outros missionários. Estava lá até um amigo seu de Minas também, que é o nosso líder lá na região, que você conhece, não posso falar o nome dele aqui. E aí foi até esse amigo seu que falou: pastor, vamos honrar essas pessoas, vamos lavar os pés deles. Irmãos, aqueles homens, quando me viram branco, gordo, careca, lavando os pés deles. Por que eu estou falando gordo, branco, careca? Porque é tudo o que um rico normalmente é na Índia. Eu não sou. Eu estava até pensando em mudar para a Índia para ver se ficava. Mas lá tem a questão das castas. Eles são intocáveis, alguns desses. E a gente lavando os pés, que é a parte mais suja do corpo humano que está em contato. A gente fez simplesmente porque é uma forma de honrar, de mostrar que nós estamos aqui para servi-los, porque eles fazem um trabalho fundamental. E fizemos assim, uma cerimônia simples, ninguém ficou filmando, passando, não, foi só nós mesmos ali com eles. E um deles disse o seguinte: nós já recebemos a maior honra que alguém poderia receber na terra, agora a gente pode morrer. E a gente se preocupou com eles. Daquele grupo, esse era o segundo a ser preso e torturado. Nós falamos: tira ele daí. Se for o caso, tira até do país. E vamos dar para ele um tempo de descanso. Só que ele não aceitou. Na semana seguinte ele estava nas vilas, plantando igreja. Sabe por quê? Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Ele voltou para o foco. Ele não perdeu o foco. Sim, eu gosto de dizer que equilíbrio é manter o foco. É continuar no foco. É manter aquilo que Deus mandou você fazer. E foi isso que esse homem fez. É uma pessoa dessa que você pode contribuir. Eu não falei com o meu amigo que eu ia botar o Pix aí, mas se você quiser fazer uma oferta para as Juntas de Missões Mundiais, pode ser de 1 centavo, faz toda a diferença. A Junta de Missões Mundiais está fazendo a diferença no mundo por sua causa, porque você ora, porque você contribui. Em média, cada batista brasileiro doou no ano de 2020, por domingo, 23 centavos. Você acredita nisso? Esse é um número do qual nós devemos nos orgulhar. Nós podemos fazer muito mais, muito mais. Mas eu quero te dizer, e agora eu queria que colocasse um novo slide, já posso mudar aqui? Os caras aqui são bons, hein? Que é sobre a campanha que estamos falando esse ano. A campanha é Viva com Paixão. Viva com paixão a compaixão. A ideia é que cada um de nós experimente viver como Jesus viveu. Porque o apóstolo Paulo nos disse o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso é compaixão. Me amou e se entregou por mim. Compaixão e misericórdia são palavras sinônimas.
Misericórdia é quando você vê a miséria de alguém e aquilo dói no seu coração de tal forma, a miséria da pessoa dói no seu coração, que você faz qualquer coisa para acabar com a miséria. Não com a dor no seu coração, é com a miséria. Normalmente a gente tenta acabar com a dor no coração, mas está errado, aí não é misericórdia. Misericórdia é quando você faz lá na causa, e foi isso que Deus fez. Ele entregou o seu filho por mim, por causa da miséria do meu pecado, por causa da miséria do seu pecado. Jesus morreu. Isso é compaixão, é isso que nós devemos viver. Esse é o desafio. Mas eu queria falar para vocês que a Junta ela trabalha de uma forma muito organizada. Eu não sou o sujeito mais organizado do mundo, mas gosto de ver igrejas organizadas assim. Parabéns a essa igreja. Não é a primeira vez que eu venho aqui, mas já deu para ver que ela é bem organizada. Mas eu queria dizer que lá a gente também tem um planejamento estratégico que a gente segue. E a gente está terminando o planejamento estratégico de 10 anos. E nós fizemos um planejamento estratégico bem ousado. Só para vocês terem uma noção de como foi o nosso planejamento estratégico. O planejamento estratégico é da Convenção Batista Brasileira. E o alvo de termos no Brasil 15 mil templos até esse ano. Estávamos em setembro com 14.850. Já estamos alcançando, esse ano a gente alcança. Saímos aí acho que de 10 ou 12 mil para 15 mil templos. Só que a Junta de Missões Mundiais ela fez um seguinte alvo: investimento missionário. Seria 350 milhões em 10 anos. Estamos 30 e poucos % abaixo. Quem trabalha com administração sabe que 30 e poucos % abaixo é corte no osso, não é na carne. Mas apesar de a gente ter tido pouco dinheiro em relação ao que a gente tinha pensado, e isso aqui quando foi feito, irmãos, 2012, se eu não me engano, o dólar devia estar 2,50. Tá? Não estava 3. Não estava 3. Então era para a gente ter pensado no mínimo em dobrar esse valor. Mas com esse dinheiro que entrou, a gente deu um jeito na gente. Só para você terem ideia, a Junta tinha no Brasil 113 funcionários, agora tem 35. A gente foi só reduzindo aqui, no campo a gente aumentou, vocês vão ver. O número de pessoas atendidas nos projetos sociais, nós não tínhamos esse tipo de projeto social que eu estou falando. Então o alvo era 10 mil pessoas, que era um alvo baixo, essa é a verdade. Mas mesmo que fosse 10 mil por ano, ainda assim nós alcançamos mais do que o dobro. 198.545 até setembro desse ano, que passou. Mas ainda temos esses últimos 3 meses e mais, os últimos 4 meses, não, os últimos 3 meses e mais esse ano. Vamos passar em mais de 20 vezes o que foi planejado. O número de novas frentes missionárias abertas, 3.500, isso aqui era um número arrojado. Mas também superamos, chegamos a 8.668. O número de igrejas organizadas no campo, aqui tem uma explicação. A gente abria 25, 30 igrejas por ano, só que a gente saiu dos campos maduros. Nós saímos de Cuba, onde se plantava bastante igreja, e fomos para Vietnã, para Laos, para países fechados, Nepal. Então dissemos, olha, se a gente conseguir manter a média que a gente tem, a gente já está bem. Mas Deus é fantástico. E nós alcançamos, até setembro do ano passado, 1.612 igrejas plantadas. A maior parte na janela das 40. Além disso, irmãos, nós tínhamos 600 missionários na época. E o alvo era mandar 900, olhando as pessoas dizendo assim, não vai nada, isso é só papo furado. Isso é só para fazer o povo acreditar. Não, irmãos, eu não acredito nisso. Eu não acredito em falso marketing. Não acredito. Eu acredito que se a gente ora e Deus fala para a gente ter algo, a gente tem que falar para as pessoas que isso vai acontecer. E tem que correr atrás. E nós corremos atrás. E ao invés de mandarmos 900 missionários, nós mandamos 1.402 missionários. Foi isso que nós fizemos. Com menos recursos do que esperávamos. Mas é o mesmo Deus. Nós planejávamos sair de alguns campos e entrar em 20 novos campos, como Coreia do Norte, esses países que eu falei para os irmãos aí, fechados. E nós saímos e entramos em 37 novos campos. Só países fechados na sua grande maioria. Não entramos no Afeganistão porque veio a pandemia. Íamos entrar no Afeganistão. Esse ano, 2021, nós teríamos entrado em mais 2, teríamos dobrado a meta.
A quantidade de profissões de fé aqui era um alvo arrojadíssimo, 100 mil pessoas conhecendo e reconhecendo Jesus Cristo como seu Senhor. Mas nós já batemos 217 mil, é isso? 217.548. Eu volto a dizer, irmãos, isso não são números simplesmente, são pessoas, nós as conhecemos. E você pode visitar o campo, as Juntas de Missões Mundiais. Nós estamos hoje, irmãos, com 17 mil crianças beneficiadas pelo PEP, tá? 800 crianças atendidas pelo mês pelo programa Fome no Mundo, fora as da Venezuela. Esses são os números que nós temos, alguns números. E terminando falando da campanha. Mas por que eu estou falando isso para você? É que você tem a oportunidade de fazer a diferença. Esses números podem aumentar muito. Talvez você pense, eu tenho tão pouco a oferecer. Eu quero dizer que você pode fazer 4 coisas. A primeira, você pode orar. Sim, você pode orar. E você fala, pastor, eu nem sei orar direito, eu oro pouco, não tem problema. Se você conseguir orar 5 minutos por missões, você já vai fazer uma enorme diferença. Olha, gente, eu ficaria aqui horas falando sobre o que Deus tem feito no Irã. O Irã se tornou um país islâmico em 79. Eu acompanhei aquilo quando era adolescente, lia jornal todo dia, torcendo para o país não se tornar islâmico, mas ele se tornou. Deus tinha seus propósitos. Naquela época, irmãos, tinha 5 mil cristãos no Irã. Veio a perseguição, porque agora vai acabar tudo. Bem, hoje tem mais de 1 milhão de cristãos no Irã, tá? E nós ajudamos nisso. Nós distribuímos Novos Testamentos e Bíblias no Irã. Se eu for para o Irã, posso ser preso como contrabandista, porque eu mando Bíblia para lá. Nunca levei uma, mas já mandei. Já participa conosco. Então, o que aconteceu, irmãos? Eu estava lá no dia em que eu anunciei, né? Eu estava num treinamento, não no Irã, num país do lado. Estava num treinamento, e aí o Alexandre estava comigo. E no treinamento, todo mundo dizia assim, não, eu estava lá, era iraniano, né? E eu evangelizei, treinava as pessoas e dizia, eu fui preso. Todo mundo que deu aula no treinamento, preso. Foi preso. E eu fiquei olhando e falei, rapaz, ainda bem que eu não vou falar aqui, porque o máximo que eu fiz foi a cadeia visitar pessoas. Aí de repente o líder fala para mim, o senhor vai dar uma palavra. Eu falei, não tem nada para falar para esses caras não, rapaz. Esses caras aí são tudo fera. Ele falou, não, fala do que o senhor está fazendo. Eu fui e falei 3 coisas. E eu falava em inglês e a mulher traduzia para o Farsi, que é a língua deles. E aí eu falei a primeira coisa, que foi, nós vamos dar 60 mil Novos Testamentos para vocês nos próximos anos, porque nós queremos ver mais conversões. E o povo bateu palma. E aí eu falei, nós vamos dar 60 mil Bíblias, porque a Bíblia tinha acabado de ser traduzida de novo, porque nós queremos ver uma igreja forte. Aí o pessoal pulou, bateu palma. Aí eu falei a terceira coisa e virou um carnaval crente. Foi um negócio de doido. E nisso o Alexandre, que é o mineiro, ficou apavorado. Falou, meu Deus, o pastor prometeu alguma coisa e nem combinou comigo. Ele não entendeu o meu inglês e, obviamente, fácil, ele não entendia. Ele falou assim, o pastor é doido, o pastor vai nesses lugares aí, volta com os projetos na cabeça e depois a gente tem que se virar para fazer. E aí quando eu sentei do lado dele, ele perguntou, o que o senhor falou, pastor? Eu falei, prometi as Bíblias, que nós já tínhamos combinado, os Novos Testamentos. Mas, pastor, o que foi aquela terceira coisa que o senhor falou? Eu falei que eu vou levantar 60 mil intercessores no Brasil para orar pelo Irã. E ele virou para mim e disse assim, e esse povo fez essa festa porque vai ter gente orando para eles? Por eles? Eu falei, Alê, tá lembrando que vai todo mundo para a cadeia daqui a pouco? Ele falou, é verdade, pastor, eu tinha esquecido. Quem vai para a cadeia sabe o valor da oração. Você pode gastar 5 minutos da sua vida por dia orando por essas pessoas? O segundo desafio é a sua oferta. Você pode dar um pouco. Não estou dizendo para você dar tudo, nem muito. Mas faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Esse ano nós recebemos uma grande oferta de uma pessoa. Mas foi a única vez que a gente recebeu uma grande oferta de uma pessoa. A grande maior parte das nossas pessoas são pessoas que contribuem pouco, toda semana, todo mês. Isso faz uma enorme diferença. A sua pequena oferta, somada com a pequena oferta de outros, faz toda a diferença. Meu desafio é, como um lanche a menos,
faça uma coisa a menos, contribua mais. O terceiro desafio é mobilize, fale de missões. Eu acredito, pastor, que estar aqui, na parte infantil desta igreja, é possível que esteja aqui a criança que vai alcançar o último povo não alcançado no mundo. E nós vamos ver a volta de Jesus Cristo quando isso acontecer. Mas como é que elas vão pensar? Como é que elas vão pensar que elas podem fazer missões se você não falar para elas sobre isso? Nós temos missionários que tomaram decisão com 8 anos de idade. Sabe o que é isso? Ela resolveu ser médica com 8 anos para fazer missões. E ela se tornou uma ótima médica, uma excelente médica. O parto que ela fazia na cidade de São Paulo, há 8 anos, custava só o trabalho dela R$7.000. E essa mulher largou tudo e foi para um dos países mais fechados do mundo. Porque com 8 anos ela tomou a decisão. Porque alguém falou para ela que para ela ir para um campo fechado ela precisava ser médica. Então ela falou, eu vou me ser médica. Estudou na melhor escola que ela pôde. Teve a melhor especialização que ela pôde. E assim que ela tinha especialização ela foi. E eu ficaria aqui sem exagero contando histórias, horas de histórias sobre pessoas que fizeram isso. E pessoas que estão fazendo agora. Mas se nós... para você que pode ir. Você jovem, você adolescente que pode ir. Que tal passar um ano num projeto radical? Pode ser no Haiti. Pode ser aqui na América Latina, pode ser na África, até na Ásia. Você que tem uma empresa, por que não levá-la para outro país? Agora mesmo estamos com um casal na Itália. Levou sua empresa. Trabalha lá. Está ajudando na plantação de uma igreja. Quem sabe você pode ir como missionário. Ir é fundamental. Ir nas suas férias. Ajudar nos projetos com refugiados. Ah, pastor, eu não sei fazer nada. Olha, só de você ir lá e dizer que Deus ama aquela pessoa e por isso você está lá, já faz uma enorme diferença. Já faz uma enorme diferença. Irmãos, nós temos o trabalho com refugiados, que é fantástico. 2 jovens é a forma de dizer, elas são um pouquinho mais velhas, né? Mas assim, 2 mulheres se apresentaram e foram para um país que tem muito refugiado no Oriente Médio. E ao invés de trabalhar no campo de refugiados, foi trabalhar com as pessoas que estão fora do campo de refugiados. Mas refugiados. E as pessoas pensaram, por que trabalhar com esses e não com aquela multidão que tem lá? Porque foi o que Deus mandou. E elas começaram a trabalhar com uma família. Porque não conseguiram falar com as outras, porque as outras não queriam saber, elas começaram com uma família. O trabalho foi crescendo. Irmãos, 5 anos depois, no ano passado, 2021, aquela primeira família, ela tinha sido ganha lá atrás, há uns 5 anos. Só aquela família, na sua casa, por conta própria, 5 anos depois, ano passado, batizou mais de 100 pessoas. Trabalho com refugiados. Você pode ir... Ah, pastor, eu não sei fazer nada. Você sabe jogar bola com criança? Nós temos um trabalho fantástico chamado Tenda de Brincar. Ganhou um prêmio da ONU. Um dos 10 melhores projetos de refugiados na história. Você pode dar 15 dias das suas férias, 10 dias. Pense nisso. Mas eu quero convidar você a fechar os seus olhos e falar com Deus. Eu quero convidar você a refletir sobre o que você cantou, sobre o que você ouviu. E quero convidar você a falar nesse instante com Deus, agradecendo por tudo. Agradecendo tudo que você recebeu, tudo que você tem, porque Ele te deu. Sim. Agradeça a Deus a existência dessa igreja. Participar desse culto. Ter o seu pastor mesmo em férias, mas ter os outros pastores, ter outros líderes da igreja. Agradeça porque você tem uma Bíblia e pode lê-la.
Mas agora, sobre aqueles 4 desafios que eu fiz, eu não vou falar sobre cada um deles, eu quero te desafiar da seguinte forma. Você tem coragem de fazer a seguinte oração? Deus, eu quero viver a compaixão de forma plena, de forma perfeita. Eu quero ser como Cristo em relação à misericórdia. Eu quero viver como Cristo a compaixão. Se você teve a coragem de fazer essa oração, eu quero orar com você. E eu vou pedir para você ficar em pé, em nome de Jesus. Não vou nem pedir para você levantar a mão, é para você ficar em pé. E por que eu falo para você ficar em pé? Porque isso é um sinal espiritual. É um sinal físico para o mundo espiritual, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eu quero fazer a diferença. Eu quero fazer a diferença. Eu quero viver a compaixão. Eu quero que isso se reflita na minha vida de oração, na minha vida financeira de contribuição, na minha fala sobre missões, nas minhas oportunidades de testemunhar. Amém. Louvado seja Deus.